Ok. Não. Boa noite. Somos alunos do grau técnico e a gente queria fazer a entrevista sobre o senhor. Aliás, sobre. Eu queria que o senhor começasse se apresentando para a nossa turma, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Vitor, eu sou psicólogo de formação, especialista em saúde mental pela residência em saúde mental da Univasf e atualmente trabalho no CAPES 2 de Petrolina como psicólogo. Estou lá mais ou menos 1 ano e 3 meses. Fui coordenador, mas agora estou como psicólogo na assistência. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o CAPS. Certo. De onde que surgiu o CAPS, né? Ele vem como uma resposta do movimento antimanicomial, da luta antimanicomial, ou seja, de uma lógica de cuidado, de uma proposta de saber que acredita que o cuidado transtornos mentais, que vivem sofrimento mental, possam ser cuidadas em liberdade, no território, que elas não precisam estar presas em sanatórios e manicômios, e, e aí eles funcionam exatamente na lógica de serem substitutivos. As pessoas que têm crises, que vivenciam questões tensas, né, de crise, tanto questões agudas quanto crônicas, seriam acompanhadas pelo CAPS, né, por esse serviço e acompanhado junto com a família, né? E o desejo do próprio usuário de participar e de poder andar pela cidade. E aí o CAPS hoje ele se organiza em 3 modalidades, 4 na verdade. Ou três. CAPS infantil, infanto-juvenil, de 0 a 18 anos, CAPS AD, para pessoas que têm uso abusivo de substâncias psicoativas, e os CAPs tradicionais, né, de transtornos e, enfim, esquizofrenia, depressão, e eles também têm uma classificação a partir da quantidade de população. Então, a gente pode ter um CAPS 1, um CAPS 2, um CAPS 3, né, que esse CAPS 3 em específico, ele tem alguns leitos para que a pessoa possa ficar acolhida até 14 dias, né, em segurança. E temos uma modalidade de CAPS 4, mas são bem raros, são para cidades muito grandes, mais de 500 mil, 1 milhão de habitantes, geralmente. E aí aqui em Petrolina a gente tem 3 CAPS. CAPS AD 3, CAPS infanto-juvenil e o CAPS 2. A gente gostaria de saber como os medicamentos são usados no tratamento da depressão e se toda depressão é tratada com medicamentos. Então, a depressão ela vai ser acompanhada, né? Geralmente a gente precisa avaliar alguns critérios para definir o que seria aquele transtorno, aquele momento, aquela fase de adoecimento que a pessoa está passando. Então, ela vai ter que ter um rebaixamento de humor, pensamentos suicidas, autoestima baixa, ou está comendo exageradamente, ou comendo pouco, isolamento social, né? Alguns critérios que se enquadram dentro desse processo de avaliação profissional para saber se aquilo é uma depressão. E aí, fora isso, eu estou falando de uma forma bem inicial, mas existem outros critérios, né? Critérios diferenciais para a gente saber se aquilo é uma depressão, se pode ser uma bipolaridade, né? E é muito importante a avaliação para saber como vai ser a condução. Porque se eu fizer uma avaliação errada, eu posso passar uma medicação que pode não ser benéfica,
se eu avaliar que aquela pessoa tem depressão, mas na verdade ela tem um transtorno bipolar, a medicação pode potencializar o transtorno dela. Então, o profissional ele tem que ter muito cuidado na hora de avaliar, né, quais são os sintomas do que a pessoa está vivendo ali, naquele momento. E aí, geralmente, né, a equipe multiprofissional acompanha esse sujeito, essa pessoa que está em sofrimento, mas a única pessoa que pode passar e prescrever a medicação vai ser um médico psiquiatra. E aí o médico ele vai avaliar quais, enfim, algumas características da pessoa e vai passar uma primeira dose que ela não seja nem tóxica o suficiente para o sujeito, né? Que ela não seja forte, já que cada pessoa vai ter uma reação diferente. E aí a gente vai precisar acompanhar o tempo, os primeiros efeitos. Você tem que avisar para a pessoa que ela precisa esperar até 15 dias, né, para ela começar a fazer efeito no corpo e que ela não pode abandonar a medicação de uma vez só. São muitos detalhes que a gente acaba observando para que a gente possa recomendar uma medicação, para que seja prescrita uma medicação. E aí existem várias classes de medicação, né? Já que vai se relacionar muito com a questão dos neurotransmissores. Nessa área eu não sou muito próximo, mas eu vejo que tem algumas medicações que são mais novas, mais recentes, tem medicações que são mais antigas, de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Cada medicação vai atuar de um modo diferente nos neurotransmissores e tem que estar muito atento, porque cada uma delas vai ter um efeito colateral diferente. Então, a pessoa pode ter depressão, mas pode ter uma outra comorbidade, ele pode ter um outro sintoma, né, uma outra doença ali associada, e que a gente tem que tomar muito cuidado com qual medicação a gente vai poder passar ali, para que não tenha um efeito, em vez de ser positivo, dá, na verdade, um efeito negativo a longo prazo. Viu? Qual a função do psicólogo e do psiquiatra no tratamento à depressão? O psiquiatra e o psicólogo, pensando dentro do CAPS, existe uma perspectiva multidisciplinar, né, multiprofissional. E aí, não só o psiquiatra e o psicólogo vão atuar diretamente nas questões do sujeito dentro do serviço CAPS, né? Falando do lugar que eu trabalho. Então, o médico ele pode participar tanto de atividades individuais, geralmente é o que acaba acontecendo mais pelo tempo e pela quantidade de pessoas que tem no serviço, mas ele também pode participar de atividades coletivas, de assembleia, né? Pensando sempre que a proposta do CAPS de reabilitação psicossocial. A gente não está lá para tomar medicação, né? A gente fez a terapia hoje ambulatorial e vai para casa. Então, a perspectiva é a gente poder refletir sobre as relações, né? Sobre como esse sujeito tem feito as relações, tem mediado as relações. Pensando numa pessoa que tem depressão, a gente pode ter comumente, né, pessoas que têm pouca vontade de ter acesso às pessoas, que estão em isolamento, que preferem não se aproximar, né? E aí isso acaba trazendo reclusão, né? A pessoa quer ficar sozinha. E o nosso trabalho é tentar entender, né, como essa pessoa, porque o que é que faz ser reforçador para essa pessoa estar nessa reclusão e a gente conseguir acompanhar. A medicação ela vai atuar enquanto um processo para dar energia, para dar mais força, para dar mais segurança, né? Mas a gente precisa das terapias e do acompanhamento coletivo para a gente poder avançar de forma mais segura junto com o sujeito que está em sofrimento. E é um trabalho muito colaborativo do psicólogo junto com a uma equipe dentro do CAP.
Pergunte? Podem seguir, pessoal. Eu acho que dá para seguir na ordem, tranquilo, não precisa seguir certinho como vocês organizaram. Eu acho que a internet acaba atrapalhando um pouquinho para a gente conseguir ter mais fluidez. Vai dar certo. Boa noite, doutor Vitor. Boa Eu noite. gostaria de saber de você quais as maiores dificuldades que um paciente com depressão enfrenta no tratamento. Ver uma das maiores dificuldades rapaz, são muitas dificuldades que a gente pode encontrar, muitos desafios para uma pessoa que tem depressão. Mas eu acho que pode ser desde a falta de suporte social. Então, eu não entendo como eu estava me explicando mais cedo para a Messia, né? Que a gente acaba atuando enquanto um tripé. Eu entendo que a pessoa precisa estar ali, que ela tem que entender o processo dela, que ela precisa ser acompanhada, que ela precisa estar num processo de cuidado. Eu entendo que a equipe vai estar ali, né, somando forças, e em terceiro lugar vai estar a família, né, como suporte social. E eu entendo que muitas vezes a família não compreende a situação, estigmatiza o sujeito, né? Fala que aquilo é falta de vontade, que aquilo é falta de Deus. Então justifica e coloca aquela pessoa num lugar inferior, né? Inferioriza muito. E o sujeito que já está em sofrimento se reclina mais ainda, fica mais fechado. Então ele não se relaciona muito bem. A gente tem desde o abandono dos tratamentos também, as pessoas que não aderem à medicação, pessoas que têm comportamentos explosivos, impulsivos também, né, dentro de depressões que são muito ligadas aos transtornos de personalidade, bipolaridade, né? Isso pode levar, inclusive, a comportamentos autolesivos, de risco, que a pessoa se expõe, né, que pode causar um suicídio. A gente tem dificuldade social das pessoas entenderem, né? Então, acaba que a pessoa para de trabalhar, para de estudar, né? Com a piora dos sintomas, o sujeito, se ele não tiver o suporte adequado, ele acha que ele nunca mais vai poder voltar, né? Então ele entra num ciclo muito negativo e que é muito, às vezes é muito difícil poder fazer a pessoa perceber que é possível restaurar aqueles lugares que ele ocupava e que é possível, se ele não restaurar, fazer novos lugares, ir para outros lugares, num processo de melhora. Vimos que muitas vezes o paciente desiste do tratamento. O que isso pode trazer de risco ao estado clínico desse paciente? Uhum. A gente, como eu falei agora, né? Por exemplo, se a pessoa abandona o tratamento, ela acaba colocando a progressão do processo de adoecimento, em vez de ser positiva, vai ser negativa. Então, a chance dela ter um rebote, de bater muito forte o humor deprimido, a sensação de desamparo, os pensamentos negativos, pode chegar às ideações suicidas, o planejamento suicida e a tentativa do suicídio, né? Isso é muito, muito, muito sério. A gente tem também situações do abandono da medicação. E aí eu acho que é sempre importante se perguntar o porquê a pessoa está querendo abandonar ali aquela medicação ou o tratamento, né? A gente precisa compreender o que é que está fazendo a pessoa recusar, entender se é também do processo da depressão que ela tem vivido e como é que a família e a equipe profissional vão dar o suporte adequado para que a pessoa não abandone. Eu sei que às vezes a medicação também tem os efeitos colaterais, pode ter efeitos colaterais, né? Ou a pessoa acha que melhorou, eu estou melhor agora, eu não preciso mais de medicação, não preciso mais de cápsula, não preciso mais de acompanhamento,
sendo que não, a gente precisa que a equipe técnica avalie, junto com o usuário, se realmente chegou no ponto que a pessoa está estável, né? Se for só do usuário, ele tem esse poder, a gente tem o poder de decidir o que a gente quer para a nossa vida. Mas ele acaba se colocando num ponto muito vulnerável, que pode fazer com que o adoecimento retorne com mais intensidade. Tá bem baixinho para mim, eu não estou conseguindo ouvir. Bom, não, se a depressão. Talvez. Doutor Vitor, ela está perguntando se tem como tratar a depressão sem usar remédio. Ah, certo. A gente vai cuidar da depressão numa abordagem multiprofissional. Então, é imprescindível que tenha medicação? Vai ter casos e casos. Que tipo de depressão você está falando? É uma depressão que eu avalio como uma depressão inicial, leve, uma depressão moderada, é uma depressão crítico grave, são que de que tipo de depressão a gente está falando primeiro. É importante avaliar esse direitinho para saber qual é a terapia que vai ser utilizada. Na grande maioria das vezes, eu, pelo menos todas as, né, ela vai ter algum nível de medicação, né, da terapia, né, a questão de atividade. Não vou dizer que não precisa da medicação. Consiga só com a terapia, só com outras atividades comunitárias, com coisas manuais, trabalhos, né, que podem ser feitos junto com a pessoa, mas isso muito mais em casos mais leves, sabe? Em casos mais graves, a gente vai precisar invariavelmente da medicação. Né? Não precisa em situações assim. Pacientes que me chamaram a atenção. Eu sempre trago situações, por exemplo, que são muito difíceis para a gente, são as que envolvem vulnerabilidade social. Então, até para a gente refletir sobre o como é um tratamento também, né? Chegar uma mulher com 3 filhos, né? Sozinha, desempregada, sem suporte familiar, e que chega para mim e fala de tudo isso que está acontecendo na casa dela, que ela mora quase num barraco, e aí você tem o que comer? E a pessoa desmoronar, assim, começa a chorar muito, porque ela não tem o que dar de comer para os filhos dela. Né? Então a gente percebe como o processo de vida também das pessoas, as violências, as opressões, né? É importante a gente ler o contexto de onde as pessoas estão vivendo e como elas vivem, para que a gente também possa atuar. Porque eu posso dar um remédio, você dá uma fluoxetina para uma pessoa dessa, um clonazepam para ela dormir, mas ela ainda vai ficar com fome, né? Você não tem mais sintomas da depressão, mas sua barriga dói, a barriga dos seus filhos dói. Né? Então, é um problema, são problemas que muitas vezes a gente precisa abrir o nosso olhar e verificar tudo o que está acontecendo ali. E a gente, enquanto profissional de saúde, tem que estar muito atento a tudo isso. Mesmo sempre as complexidades da vida. Outras situações são
as violências contra a mulher. Então, a gente tem um número bem que chama é, violência, que são assediadas, violências de N tipos, financeira, assédio, é, física, sexual, enfim, dentro de casa, no trabalho, estavam entrando em processos de adoecimento também. Então, chama muita atenção da gente. Boa tarde. Está me ouvindo? Uhum. Eu gostaria de saber, no caso, qual a importância do Setembro Amarelo. Então, eu faço uma avaliação, na verdade, de todos os eventos que a gente chama desses eventos de saúde, né? Que são propagandeados e que a gente usa como forma de chamar a atenção sobre aquele caso. Eu entendo que, por um lado, é importante para a gente alertar as pessoas, né, sobre essas vivências, esse sofrimento, e que a gente precisa se organizar para cuidar delas, né, e que elas também precisam estar implicadas no processo de cuidado delas, no sentido de eu preciso ouvir o que elas querem também, né? A gente, quanto profissional, tem que tomar muito cuidado quando a gente acha o que é melhor para os usuários, para os pacientes, né? A gente precisa ouvir eles, né? Entender que contexto é aquele ali que eles têm vivido. E é aí que vai a minha ideia de também ressalvas quanto a esses processos desses eventos, de parecer que é só ali que existe, é só sobre setembro, sabe? E não, isso acontece todos os dias, o ano inteiro, e a gente precisa estar isso o ano inteiro, né? E que a gente precisa falar mais sobre a vida, mais sobre esses processos de adoecimento, de sofrimento, esses contextos que as pessoas têm vivido de opressões, de violência, né? Não adianta ficar me focando só nesse sintoma, no sintoma da ideação do comportamento suicida, se eu não dou conta dessa vida extremamente violenta que a pessoa vive, né? Então, eu acho que é uma campanha importante, seguida pelo Ministério da Saúde, organizada por várias organizações, instituições, mas eu acho que tem que ser para além, né? A gente precisa pensar para além do Setembro Amarelo. No caso, eu queria fazer uma pergunta em questão no caso, sei lá, mais pessoas que são dependentes químicos, usuários de drogas, ou outras situações além dessa. Certo. No que eu trabalho, o nosso perfil não é sobre usuários que fazem uso abusivo de substâncias. E aí eu acho que é importante a gente poder pensar o que é que diferencia uma pessoa que tem, que a gente chama do transtorno, para a pessoa que faz um uso abusivo. Eu entendo que a minha leitura, o que eu percebo são as formas que a pessoa responde a, a a vida, toda essa conjuntura, todos esses contextos que as pessoas têm vivido. Então, eu entendo que algumas pessoas vão fazer uso abusivo de substâncias, né? E outras pessoas vão entrar em crise, ter surtos, entrar em processos de adoecimento. E aí isso é multifatorial também, né? Vai falar sobre a história de vida dessas pessoas, vai falar sobre a genética dessas pessoas, como elas se relacionam, né? São muitas causas envolvidas, muitas variáveis. E aí, no meu, tem que tem pessoas que fazem uso, tem pessoas que têm transtornos que, de alguma forma, o uso de álcool ou de alguma outra droga
pode entender de forma abusiva, mas que a grande questão dela não é o uso. Não foi o uso que fez ela romper os vínculos dela com a sociedade, com a família dela, né? Está ligado muito mais aos transtornos, aos sintomas, né, que ela apresentou. No caso, sim, eu queria. No, E aí, no caso, eu queria saber se, no caso, eles usam mais isso por conta de depressões ou pode ser também por conta da depressão, que eles podem adquirir a depressão para poder usar a droga ou outra substância. pode, existe relações, sim, com o uso de substâncias. É uma forma de lidar com a dor, de lidar com a angústia que ela tem. É uma resposta, muitas vezes, às condições sociais que as pessoas vivem, à violência, né? É uma forma de lidar com a dor. E aí cada um vai encontrar uma forma mais viável ou a substância. E aí lembrando que as substâncias elas vão ter é, características, elas podem ser agitadas, né? Ou elas podem ser depressivas. Então, a pessoa vai dando e vai percebendo e vai refletindo no corpo de forma diferente. Tá certo, muito obrigada. Então, dentro dos transtornos, né, essa é uma grande questão. Esse lugar que a gente chega e que nunca mais vai existir. E aí eu não sei se a pergunta é exatamente essa que a gente deve propor para o sujeito, né? Mas entender os lugares possíveis onde a gente pode chegar, onde o sujeito pode chegar, né? É uma remissão total dos sintomas, não ter mais aqueles sintomas, a pessoa estar bem, a pessoa conseguir criar vínculos, estabelecer relações, voltar ao trabalho, voltar à escola, né? Eu posso enquadrar isso como cura, né? A pessoa pode compreender isso como cura, mas eu sei que como esses processos de adoecimento são multifatoriais, eu entendo que a pessoa pode reviver elas de alguma forma e ela não ter trabalhado algumas questões que ainda causam angústia, e ela pode voltar a ter os sintomas novamente, né? Então, eu não tenho como afirmar que você teve uma vez, passou por um tratamento e nunca mais vai ter, né? A gente vai precisar acompanhar permanentemente, de certa forma, né? E aí, pensando de uma forma trágica e de que é um fardo para a vida toda. Mas não, é uma característica, uma questão que atravessa a vida do sujeito e que faz, né, que bota ele para baixo, que pode botar ele em risco,